Glorificado é o nome do Senhor, bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. E essa palavra, ela está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, o verso 5 e o verso 6, que diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra ela venha produzir um fruto na tua vida. Um fruto de cura, de libertação, de restauração, um fruto que venha produzir uma grande alegria dentro do teu coração. Nós vemos aqui a história de um homem que havia 38 anos que ele se encontrava enfermo. 38 anos, aquele homem naquelas condições, sempre dependendo de alguém, sempre naquela situação de vergonha, de humilhação, e ele estava ali, perto, ao lado daqueles tanques de Betesda, aonde o anjo do Senhor, ele descia e movia aquelas águas. E o primeiro que entrasse dentro daquele tanque, ele era curado de toda a enfermidade. Porém, aquele homem, ele estava numa situação debilitada, que quando as águas se moviam, ele não tinha como chegar naquele tanque, porque outros enfermos iam na frente dele, porque ele dependia da ajuda de outras pessoas. Mas Jesus, ele já sabia da condição daquele homem. E Jesus, ele chegou próximo, perto daquele homem, chegou no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Porque Jesus sabia o que aquele homem ele necessitava. Porém, aquele homem não sabia quem era Jesus. Porque quando Jesus se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta. E pergunta para ele, se ele queria ficar são, se ele queria receber a cura. E ele responde: Senhor, não tem ninguém que me coloca dentro do tanque quando as águas elas se movimentam. Porque outros vão na minha frente, porque ali havia muitos enfermos. E Jesus, ele chega e faz essa pergunta para aquele homem. Só que o homem não entendeu que quem estava falando com ele era Jesus, o próprio Deus, o dono da vida, aquele que tem o poder para curar. Ele não precisa que as águas se movimentam para trazer a cura, basta somente uma palavra, basta somente um toque e o milagre vai acontecer. E quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando nós fazemos um ato de fé, nós geramos um milagre. E o que Jesus esperava daquele homem era que a resposta fosse: Senhor, eu quero ser curado. Mas a resposta foi outra. E ele responde: mas eu não tenho quem me coloca dentro desse tanque. Porque aquele homem, ele estava dependendo da ajuda de outras pessoas. E a Bíblia nos ensina que nós temos que ser dependente de Deus. Quando nós colocamos a nossa dependência em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, podemos passar por lutas, podemos passar pela enfermidade, podemos passar pelo deserto, mas a nossa confiança está no Senhor. E a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, eles não vão se abalar, mas eles serão sustentados pelas mãos fortes do Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos dá descanso. Ele sempre prepara uma porta de escape para cada situação que nós enfrentamos no nosso dia a dia, para cada circunstância que nos rodeiam. Deus, ele sempre tem um livramento. E diante de tantas adversidades, nós temos que firmar os nossos olhos no Senhor,
para recebermos o refrigério que vem de Deus. E Jesus ele já havia, preparado algo diferente na vida daquele homem. Ele não tinha noção, não tinha a ideia do que iria acontecer na vida dele. Mas Jesus já havia preparado tudo. Então Jesus fala para aquele homem: homem, levanta, toma tua cama e começa a andar. Na mesma hora, aquele homem que há 38 anos, ele não caminhava, ele não andava. Então, a partir do momento que Jesus chegou, a partir do momento que Jesus ele deu uma ordem para aquele homem: levanta e começa a andar. Na mesma hora, aquele homem, ele levantou. Na mesma hora, aquele homem, ele começou a caminhar, ele começou a saltar de alegria, porque Jesus chegou para mudar a situação dele. E eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje. Não importa o que você esteja passando. Você pode até pensar que Jesus ele não está vendo a tua situação, que você ora e não tem resposta. Mas eu quero te dizer, em cima dessa palavra, Deus ele vê todas as coisas. Deus ele vê o teu choro, Deus ele vê a tua angústia, Deus ele vê a tua necessidade, Deus ele vê o teu sofrimento, Deus ele vê quando o teu coração está amargurado. Deus ele conhece a tua estrutura, Deus ele conhece a tua limitação. E eu quero trazer essa palavra para a tua vida e para te dizer que no tempo certo, o Senhor ele chega com a provisão sobre a tua vida, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área conjugal, na área espiritual ou na área ministerial, seja qual for a área, seja qual for o processo que você esteja passando no dia de hoje, o Senhor ele chega na hora certa, o Senhor ele cuida dos seus. E não deixa que os teus filhos sejam envergonhados, não deixa que os teus filhos fiquem prostrados diante do problema e nem diante da vergonha e nem da humilhação. Porque Deus é o Deus que cuida de todas as coisas, Ele não mudou, e por Ele não ter mudado, é que nós estamos de pé. Então aquilo que você está passando no dia de hoje, o processo que você está passando no dia de hoje, entenda que ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Olha para a história desse homem, 38 anos. Parecia que a história dele não tinha mais jeito, parecia que a história dele ia acabar naquela situação, uma situação de humilhação, uma situação de vergonha, de dor e de tristeza, mas Jesus chegou na hora certa para mudar a história dele. E o Senhor, na tua vida não é diferente, com a tua história, ela também não é diferente. Muitos podem até torcer para que a tua situação ela não muda, que ela não se reverta. Muitos podem estar torcendo ou se alegrando com o que você está vivendo no dia de hoje. Muitos podem estar ali torcendo para que o milagre não chegue sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer, Deus ele é fiel para cumprir com a tua promessa. Deus ele é fiel e Deus ele te ama de uma tal maneira que ele entregou o seu Filho amado por amor à tua vida, para levar os teus pecados e para te dar uma vida transformada, uma vida abundante. Então, nesse mundo nós vamos ter aflição, nesse mundo nós vamos passar por tribulação, nesse mundo nós vamos passar por perseguições, seremos oprimidos, mas não seremos abatidos, porque há um Deus que cuida daqueles que são fiéis a Ele. Há um Deus que zela por aqueles que zelam pelos seus mandamentos, aqueles que guardam a palavra dentro do seu coração. Deus ele cuida, Deus ele livra, Deus ele cura, Deus ele restaura. Eu quero, confirmar essa palavra através da Bíblia, porque a Bíblia não nos deixa ser enganado. Olha para Jesus quando ele entrou dentro da casa de Pedro. A sogra estava enferma. Jesus entrou, Jesus tocou, Jesus sarou. Então olha o poder que Jesus tem para fazer o milagre. Um centurião estava ali com seu criado à beira da morte. Ele foi ao encontro de Jesus e ele pediu para Jesus que liberasse somente uma palavra, porque também ele era homem de autoridade. E Jesus ele disse: eu vou até a tua casa. E ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu só preciso
de uma palavra. E Jesus pegou e liberou a palavra de cura. Na mesma hora, o criado daquele centurião, ele foi sarado e ele foi curado. Então, a palavra de Deus para a tua vida, aleluia, levanta a tua cabeça e creia no poder de Jesus, no poder de Deus, porque a palavra, ela tem poder para restaurar, para te libertar, para alegrar o teu coração, para te livrar de todo mal. A palavra é o alimento que te sustenta, que te direciona, que ilumina o teu caminho. A palavra vai te fortalecer para você vencer as adversidades. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, ele é a verdade, e que a verdade ela possa prevalecer na tua vida, porque quando a verdade prevalece, o milagre ele acontece. Então creia de todo o teu coração e chama atenção do teu Jesus, chama atenção do teu Deus, como Zaqueu, ele chamou a atenção quando ele subiu no alto de uma figueira, porque a multidão que cercava Jesus era grande e ele queria ver quem era Jesus, e ele chama atenção, e quando Jesus olha e vê Zaqueu ali, né, no alto daquela figueira, Jesus ele disse: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na tua casa, eu vou entrar dentro da tua casa, porque a salvação ela chega na tua casa, ela chega na tua família. Chama a atenção de Jesus, porque ele vai entrar dentro da tua casa, ele vai levar cura, ele vai levar o livramento, ele vai levar a provisão, ele vai levar a salvação para tua casa, para os teus filhos, para tua família. Vai haver restauração, vai haver alegria, vai haver paz, Jesus vai trazer a honra de volta para dentro da tua casa, para o teu casamento, na vida dos teus filhos, aonde já não havia mais esperança, Jesus vai trazer novamente a esperança, porque ele é a esperança viva que ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou e hoje ele vive, e o meu Redentor, ele vive para te abençoar, para te curar, para te conduzir para um caminho de bênção, para restaurar a tua vida, para te fortalecer e para trazer paz, para trazer o refrigério sobre a tua alma. Então Jesus ele fala para você no dia de hoje: levanta, toma tua cama, pare de reclamar, pare de murmurar e pare de se lamentar, porque Jesus ele tem o milagre, ele tem provisão, ele tem o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. E se você crer, você vai experimentar a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E a tua história não termina como o mundo gostaria que terminasse, porque a tua história não foi escrita pelo mundo, mas quem escreveu a tua história foi Jesus. Quando ele derramou o sangue na cruz, ele escreveu uma história, e a tua história é uma história não de sofrimento, mas uma história de alegria. A história para a tua vida é uma história de salvação, é uma história de uma vida transformada, uma vida nova na presença do teu Deus, em nome de Jesus. Então recebe essa palavra no teu espírito, creia, se fortaleça no teu Deus, porque ele é a tua força. Que essa palavra seja o alimento para trazer a cura interior para a tua vida, e trazer a paz e trazer o refrigério, em nome de Jesus. Amém.